Ora, então, muito boa tarde a todos. Uma vez já são 18h05, vamos então dar início aqui ao nosso Meeton e bem-vindos então ao 11º Meeton da APDSI, dedicado ao tema Competências e Qualificações TIC em Portugal. A APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, inaugura, já há algum tempo a esta parte, os novos modelos de comunicação e de eventos que se denominam Meetons. São dedicados a apresentar e debater testemunhos de transição digital em diversos setores, nomeadamente na cultura, na educação, na saúde, na economia, na energia, entre outros. E este Meeton será então dedicado às competências e qualificações TIC em Portugal. Neste Meeton iremos contar com a partilha de testemunhos de Luís Vidigal, sócio fundador da APDSI, coordenador do presente estudo, de Vasco Lagarto, diretor da equipa técnica do Polo das Tecnologias de Informação e Comunicação e Eletrónica TIC.pt, Nuno Feixa Rodrigues, vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia e coordenador do programa InCode 2030, e de Tiago Barroso, CEO da Everis Portugal. Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora de proximidade e de contacto entre todos os seus diversos stakeholders. Os Meetons são eventos curtos, informais e direcionados para uma temática específica, à semelhança dos meetups, com a participação à distância através de uma plataforma de videoconferência Zoom. A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas. Eu de seguida vou só aqui dar 4 notas sobre o modelo de funcionamento aqui do nosso Meeton e explicar que no final, um bocadinho antes do fim, todos vamos passar, portanto, participantes para o orador, para que no fundo possamos ter um mosaico onde todos possamos aparecer e ver que estamos presentes, e por isso todos os participantes não estranhem que vão ter aqui um processo de transição, parece que vai abaixo, mas não, é mesmo para depois nos juntarmos todos e fazermos aqui um mosaico final para terminarmos então com a presença de todos. E, portanto, só para dar essa nota, e que também ao longo do Meeton, quem tiver questões, perguntas, comentários, peço que utilizem a nossa área aqui em baixo de Question and Answers, o Q&A, para colocar as perguntas. É melhor do que no chat, porque nos permite organizar de melhor forma a sessão, e por isso puderem então colocar nessa parte de Q&A, nós agradecemos também essa vossa atenção. Em relação ao regime geral de proteção de dados, portanto, garantimos que a divulgação que vamos fazer deste evento, portanto, os participantes que não deram autorização de utilização de imagem não serão incluídos nessa divulgação e, portanto, cumpriremos com todos os regulamentos do regime geral de proteção de dados. E agora, antes então de iniciarmos a nossa sessão, vou só fazer uma breve nota biográfica sobre os nossos 4 oradores, aos quais desde já agradeço a disponibilidade e a atenção e também a amabilidade de estar aqui presentes connosco esta tarde. E como têm realmente umas notas biográficas muito extensas, eu tentei resumir, vou tentar que o principal fique, mas também que possamos conhecer um pouco melhor os 4 oradores que temos. Começo então pelo Dr. Luís Vidigal, que vai apresentar então aqui o estudo sobre as competências digitais, que vamos aqui hoje então falar, dando nota que é licenciado em Ciências Sociais e Políticas pelo ISCS, é também graduado em Gestão, na especialidade de Recursos Humanos, e também tem o doutoramento em Ciências Sociais, na especialidade de Administração Pública. Tem mais de 40 anos de experiência na administração, na moderação da administração e nas tecnologias de informação. Atualmente faz parte da direção da PASC, foi presidente da direção da APDSI entre 2017 e 2018 e vogal da direção durante vários anos. Foi presidente também da Assembleia Geral da ITMSF, Associação Portuguesa para os Gestores de Serviço de Tecnologias de Informação, e durante a sua carreira profissional teve muitas experiências, foi vogal do Instituto de Informática, diretor da IT da Autoridade Tributária, foi adjunto a secretário de Estado de Administração Administrativa, foi diretor de Serviços no Instituto de Informática e muitas outras experiências que teve ao longo da sua carreira e que naturalmente são muito interessantes para a sessão que hoje vamos aqui ter. E ainda há pouco o Dr. Luís Vidigal comentava na nossa sessão antecedente aqui a este nosso Meeton que este é um tema que lhe diz tanto e que já há mais de 40 anos que se dedica ao mesmo e, portanto, é naturalmente um testemunho muito importante que vamos aqui ter hoje. O engenheiro Vasco Lagarto é atualmente diretor da equipa técnica do Polo das Tecnologias de Informação e Comunicação e Eletrónica TIC.pt, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, tem o Master of Science em Sistemas de Telecomunicações pela Universidade de Essex, em Inglaterra, iniciou a sua atividade profissional no Centro de Estudos de Telecomunicações da Portugal Telecom, atualmente a Altice Labs, sendo responsável pelo desenvolvimento de equipamentos de telecomunicações utilizados na digitalização da rede nacional, assim como de alguns equipamentos de transmissão óptica.
Lecionou várias disciplinas na área das telecomunicações, enquanto docente da Universidade de Aveiro. Possui uma vasta experiência no setor TIC, Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, e na coordenação de projetos nacionais e internacionais. O Dr. Nuno Feixa Rodrigues, doutorado em Engenharia Informática pela Universidade de Minho, é atualmente coordenador-geral do programa InCode 2030 e vogal da Fundação para a Ciência e Tecnologia. É também professor na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do CAVAD e do AVE. Foi membro da coordenação técnica do programa InCode 2030, antes de ser coordenador-geral, estando a liderar a promoção da Estratégia Nacional para a Computação Avançada e foi um dos responsáveis pelo BOP, o primeiro supercomputador a operar em Portugal, instalado no Data Center Ribadave, no Minho. Foi diretor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do CAVAD e do AVE, entre 2011 e 2017. Fundou em 2010 e dirigiu até 2018 o Digital Games Research Center, a DIGARC, uma unidade de investigação do IPCA dedicada às áreas de desenvolvimento de jogos digitais. E, por fim, o engenheiro Tiago Barroso, que atualmente é CEO da Everis Portugal, consultora de negócio e tecnologia, acumula 18 anos de experiência na área das tecnologias de informação, tendo assumido diferentes cargos de direção e liderança ao longo dos últimos anos, acompanhando o crescimento da Everis em Portugal. Começou a sua carreira empresarial na Everis Portugal, onde foi gradualmente assumindo funções de maior responsabilidade. Criou a prática de consultoria de negócio, área que mais tarde liderou, assumiu depois a responsabilidade pela operação em Angola, da consultora, e mais recentemente liderou as áreas de negócio, nas quais a Everis Portugal tinha menos presença, nomeadamente os setores de energia, retalho, logística e manufatura. Fez o seu percurso académico no Instituto Superior Técnico, em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. E, portanto, penso que consegui passar pelos pontos principais de todos os 4 oradores, apesar de que teria aqui muito mais para falar, derivado aos vastos currículos, mas esta era uma nota também para que todos os nossos participantes pudessem conhecer um pouco melhor e também perceber o porquê de estarmos hoje a falar deste tema e termos estes 4 oradores distintos sobre esta temática. Para dar então só um pouco o mote, e antes de passar a palavra ao Dr. Luís Vidigal, que será o primeiro orador a falar e a apresentar o estudo alvo deste Python, vou também então só passar aqui uma nota de introdução para que no fundo estarmos também todos sintonizados neste tema e nesta área tão específica e tão crítica da nossa sociedade, que são as competências, que é um dos maiores desafios naturalmente que temos nesta era digital. E portanto, inicio o mote dizendo que o mundo tem assistido nos últimos anos a uma explosão do conhecimento, não apenas a partir das fontes científicas e académicas, mas sobretudo com origem em grupos de empresas, associações de boas práticas, instituições públicas, dificilmente acompanhada pela dinâmica e capacidade de adaptação das instituições académicas e das entidades que regulam a credenciação e a avaliação das escolas e respectivos cursos. Neste estudo vão-se destacar deficiências flagrantes no contributo da formação académica para a aquisição competências em metodologias e boas práticas concebidas de forma cooptada pelo mercado e em uso nas empresas, assim como muitas linguagens e ferramentas de concepção e desenvolvimento de soluções digitais mais centradas nas tecnologias emergentes. Por isto tudo, o estudo da APDSI considera que há muito trabalho a fazer no alinhamento entre as necessidades de competências TIC nas empresas e a qualificação académica dos profissionais, tendo em consideração a aprendizagem ao longo da vida, que começa na escola, numa função essencialmente didática e fundamental, passando pela descoberta profissional e contínua nos recursos online, nas redes de entreajuda e na aprendizagem no próprio local de trabalho. E, portanto, feita então esta nota introdutória, passaria a palavra então ao Dr. Luís Vidigal para podermos então iniciar a apresentação sobre o nosso estudo e, mais uma vez, peço a todos os participantes que tenham questões que as possam colocar na área de questões e perguntas para nós depois podermos responder assim que entrarmos nesse modelo de perguntas e respostas após então as primeiras intervenções dos oradores. Dr. Luís Vidigal, por favor. Penso que está em mute. Agora sim, já estamos a ouvir. Já estão a ouvir? Já. Ok. Não são aqui por... Estão a ver o ecrã? Estamos a ver o ecrã e está no modo de apresentação no primeiro slide. Ok, pronto. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de apresentar este estudo. É um estudo que é, como é dito aqui,
é um estudo exploratório, portanto não vamos pensar que temos aqui respostas finais, até porque nada é conclusivo neste estudo, até porque este estudo já foi feito no início do ano, no primeiro semestre, e agora já existem outras fontes de informação, outros dados que obviamente não estão aqui considerados, mas portanto é um desafio para o futuro, essencialmente. Pronto, este estudo integrou-se no que é o plano de ação para a transição digital, sobretudo no primeiro e no segundo eixo, e também na questão do Encode, naquilo que são os 4 pilares mais profissionais do Encode. Portanto, estamos a viver uma realidade extremamente vertiginosa, uma velocidade muito vertiginosa. Esta curva da duplicação do conhecimento é algo que já começou a ser falado há muitos anos, mas que, digamos, saliente só, por exemplo, um artigo da IBM de há uns anos que previa para 2020 a duplicação do conhecimento a cada 12 horas. Portanto, significa que realmente esta vertigem não para e que temos que correr atrás do prejuízo, como eu costumo dizer. Esta corrida é uma corrida que, por um lado, existem as tendências mundiais das competências para o futuro, portanto, foi uma das coisas que logo à partida colocámos desde o início do estudo, foi ver quais eram as tendências por várias fontes de informação, por outro lado, ver as competências requeridas para as empresas portuguesas e, por outro lado, analisar as qualificações oferecidas pelo sistema educativo. Portanto, estes três foram os grandes focos deste estudo. Como, aliás, o Miguel já falou aqui, esta questão da aprendizagem ao longo da vida, digamos, passa por uma fase que é mais didática, portanto, a aprendizagem formal, sem dúvida, são os fundamentos, são os fundamentos propriamente destas áreas, aos vários níveis, nós consideramos desde o nível 4 até ao nível 8, mas do ensino formal, mas depois temos a aprendizagem social, temos a descoberta, as autoaprendizagens que se fazem e também o fazer, digamos, o doing, o fazer dentro das próprias empresas. Portanto, é um ciclo que não para, é um ciclo que vai ao longo da vida. Portanto, eu neste momento, com os meus vetusta 71 anos, digamos, ainda estou a aprender e quero continuar a aprender, não é? Portanto, os desafios são constantes e mesmo quando vou fazer, digamos, então ainda faço bastante assistência a nível internacional, quer ao nível do Banco Mundial, quer da OCDE, quer da União Europeia e fora do país e para mim tudo são desafios para aprender. A metodologia foi uma metodologia que passou por um levantamento bastante detalhado das principais frameworks de competências, inclusive passando muitas delas para português, portanto fizemos mesmo a tradução delas para português, adaptámos, localizámos ao país, em alguns casos até nomeadamente nas soft skills, estou a pensar por exemplo numa framework de Singapura, nós próprios, que tem uma riquíssima descrição de soft skills, mas que são soft skills culturalmente adaptadas àquela cultura e portanto aí tivemos que fazer aí alguns ajustes, digamos, à nossa cultura. Análise das tendências mundiais para as competências, análise das competências requeridas pelas empresas, e aqui vimos várias fontes de informação, se calhar algumas heterodoxas até, como LinkedIn e outras, não é? Portanto, onde nós vamos ver o que é que as empresas mais pediram. Infelizmente não tivemos a colaboração dos recrutadores, digamos, não responderam nomeadamente ao inquérito que fizemos. Nós previmos fazer 3 inquéritos e na prática só tivemos a resposta a 2, depois já vamos falar sobre isso. Portanto, fizemos questionários a 365 profissionais, a 1.422 organizações empresariais, portanto aqui tivemos uma colaboração do IAPMEI, muito importante, das quais 279 tinham pessoas TIC, tinham profissionais TIC.
Fizemos um focus group com 8 empresários do setor e fizemos a análise detalhada de toda a oferta formativa no âmbito do sistema educativo, em áreas não apenas em áreas nucleares das tecnologias de informação e comunicação eletrónica, mas também em áreas alargadas. Portanto, tivemos o conceito de áreas alargadas porque as tecnologias são de facto transversais a muitas áreas. Quero salientar que todo este trabalho foi feito em pandemia, portanto foi feito num período em que nós não tivemos uma única reunião presencial, foi tudo por videoconferência e usando, neste caso, também o SurveyMonkey nas suas potencialidades máximas, como ferramenta para fazer os surveys. As principais frameworks que pegámos foi sobretudo o European E-Competence Framework, que é um documento de referência da União Europeia, que tem tido a sua dinâmica, mas não muita. Também o SFIA, o Skills Framework for the Information Age, o Skills Future de Singapura. Este Skills Future inspirou-nos muito depois as propostas que vamos fazer no fim. E também um documento importante da ACM e do I3ES deste ano, também, em que faz também a agregação de vários frameworks, e o e-competence também do Japão, também, e alguns outros, portanto, aliás um deles também é meu, que já o tinha publicado em 2005 num livro da APDSI. Aqui só para vos dar a dizer, estas coisas são muitas vezes, este é o tal estudo, é um dos gráficos que estão no estudo, também aqui traduzido neste caso, na ACM e o I3ES, em que se vê que de 2005 para 2020 houve uma evolução nas prioridades, portanto, das várias competências, porque isto portanto, é muito dinâmico. Também pegamos muito num documento que acabou também de sair, a versão de 2020, que é o Future of Jobs do World Economic Forum, portanto, analisando o impacto que estas coisas têm no negócio, que estas competências têm no negócio, quer de maneira positiva, quer de maneira negativa. Eu não vou aqui agora detalhar, depois esta apresentação ficará disponível. Portanto, também as tecnologias mais utilizadas, né, isto era em 2018, o relatório de 2020 já faz aqui algumas alterações, mas tivemos aqui, nós tivemos fontes de informação um bocadinho heterodoxas. Por exemplo, o Hacker Room é um dos sítios onde muitos profissionais, exatamente por autoaprendizagem, fazem eles próprios a aprendizagem, e o Stack Overflow. Nós fizemos um levantamento de tudo o que era fontes de informação ou de aprendizagem, e este Stack Overflow, por exemplo, todos os meses, cerca de 50 milhões de profissionais visitam esta plataforma para aprender e construir as suas carreiras. Portanto, isto para mostrar que a aprendizagem ao longo da vida já está a acontecer, não é? Portanto, vou passar aqui um pouco à frente, algumas destas ligadas à indústria 4.0, sobretudo fomos muito a associações congêneres da PDSI, alemãs, onde, portanto, estas competências estão muito bem detalhadas e portanto, para pegar, fomos à procura do que é que se procura mais em Portugal na área das competências, nomeadamente utilizando o LinkedIn, e fizemos 3 questionários. Um questionário aos alumni das universidades, metade deles até 10 anos, mais de metade, mais de 10 anos, isto é, onde os cursos, alguns deles até já tinham sido completamente reformulados. Portanto, isto leva-nos a repensar completamente também a maneira de fazer este trabalho. Fizemos também o questionário às empresas, já referi, e fizemos um focus group com 8 empresários, portanto, dirigentes de empresas na área das TIC. Os alumnis tiveram aqui uma distorção. A grande parte deles foi de Braga, ou foi do Minho, da Universidade do Minho. Portanto, o que mostra que é importante começar a apanhar, fazer para já este estudo escola a escola, quase curso a curso. É um trabalho, é um desafio que se deve colocar, e a APDSI pode ajudar a fazer este trabalho, porque o método está testado, podemos dizê-lo, não é?
em relação às competências, nós pegamos em competências variadas, no fundo o ciclo o ciclo de gestão, digamos, de tecnologias de informação e comunicação eletrónica, nas várias componentes. Pronto, eu não vou aqui, eu tenho aqui um problema que é, eu tenho que apagar aqui estas carinhas, pá, lindíssimas, estão de lado, mas que me escondem os slides. Portanto, no caso da gestão, eu vou só aqui dar rapidamente, eu sei que estou já acima da hora, mas agora vou fazer um passeio muito rápido por estes dados. Os dados estão todos no relatório, só para ajudar-vos a analisá-los. Isto tem uma classificação, foi usada uma escala de Likert de 1 a 4, e, portanto, tudo o que está abaixo de 2, digamos, o contributo das qualificações foi baixo, bastante baixo, pode-se dizer, não é? Contribuiu pouco ou não contribuiu nada, não é? Estamos a falar e tudo o que esteja acima, 3 ou 4, com valores de 3 ou 4, portanto, contribuiu digamos, razoavelmente e contribuiu bastante. Portanto, no caso da gestão, até foi razoável. No caso, só um momentinho. No caso do planeamento e arquitetura, também não foi tão mal como isso, não é? Portanto, isto depois tem que se analisar item a item, não é? No caso da construção, também não foi tão mal, mas estamos a falar de níveis baixos, relativamente baixos. No caso da exploração também 2,65, no caso da entrega, segurança, manutenção e suporte 2,29. Para mim foi uma surpresa, soft skills se calhar foi também, depois é preciso ver detalhadamente os valores para cada um dos atributos, cada uma das dimensões destes atributos, e aqui a soft skills foi quem teve nota mais elevada, portanto, no fundo contribuiu razoavelmente, portanto o sistema de ensino contribuiu razoavelmente. Os sistemas empresariais, portanto, os vários sistemas empresariais, destes CRMs, isto e aquilo, portanto, tiveram 2,04, portanto, também baixinho. Em metodologias, vocês veem aqui esta mancha toda de cinzento, significa que não contribuiu em nada. A cinzenta clara, a cinzenta escuro, não souberam responder. Não sabem, por isso simplesmente. Portanto, no que se refere às metodologias, e estou a falar de CMMI, estou a falar de ISO 20.000 e ISO 27.000, portanto, COBIT, portanto, por aí fora. Portanto, tudo o que é metodologias, as escolas parece que se afastam de muito destas áreas. Em relação às linguagens de programação, também 1,74, isto varia de linguagens para linguagens, mas nós fomos buscar também estas linguagens, são as linguagens que são as tendências internacionais, nomeadamente no Stack Overflow, naqueles tais 50 milhões que por mês se fazem por autoestudo naquele site. Pronto, as empresas também, portanto, pegando, nós também vimos como é que as empresas veem as metodologias, as linguagens de programação, eu chamo-lhe aqui inovação digital, são as tecnologias disruptivas, não é? Para o futuro, não é? Para os próximos 5 anos, as soft skills e as competências técnicas. Portanto, tenho aqui depois as várias dimensões e nas competências técnicas acha-se que a formação é razoavelmente adequada, portanto, estamos aqui a ver, na maior parte dos casos, valores superiores a 2, portanto, já quase no 3. Temos aqui depois nas metodologias, aquelas que usamos, as linguagens de programação, a questão da inovação digital para os próximos anos, e aqui entramos muito por áreas muito ligadas à indústria 4.0, e aqui claramente já invadir a área da eletrónica, e não apenas as TIC,
porque de facto este estudo acabou por se concentrar muito nas TIC e se calhar a eletrónica foi um bocadinho, não foi tão valorizada, ou não ocupámos tanto tempo nessa. A questão da inovação digital nos próximos anos, portanto vemos também aqui esta mancha cinzenta do lado esquerdo, claramente as escolas não estão a preparar para a inovação digital e portanto para as tecnologias mais disruptivas. A questão das soft skills, não tem aqui os resultados. Depois fizemos uma análise bastante detalhada, portanto, cá está, o nosso foco foi os níveis 4 a 8, mas não só, também outras áreas. Vimos aqui claramente que os ministérios não falam a mesma língua, portanto há classificações de cursos diferentes, não é? Portanto, mesmo o próprio sistema estatístico usa umas classificações que depois a Direção-Geral de Ensino Superior usa outras, e a própria ANDCAP, portanto há aqui muito trabalho a fazer. Portanto, vimos quais são as TIC nucleares, portanto, aquilo que se pode chamar as TIC nucleares, nomeadamente as tecnologias de informação e comunicação e também as engenharias e tecnologias e afins, onde vamos encontrar cursos de TIC. E depois fizemos um varrimento a todos os cursos praticamente para encontrar um universo de TIC alargado, onde vamos encontrar desde o marketing digital a uma quantidade de áreas que vale a pena analisar. Temos aqui inclusive a carga de alunos no último ano, portanto, no ano letivo 2018-2019, e também quer nas TIC nucleares, quer depois nas TICs alargadas, não é? Portanto, eu já fui, no fundo, fazer o diagnóstico, não vou agora perder mais tempo, porque eu sei que o tempo é muito curto. Queria-me concentrar aqui nas propostas para o futuro, e para terminar, é importantíssimo aprofundar este estudo. Sim, Luís Miguel, eu ia só então perguntar se já está mesmo no fim, porque já estou mesmo no fim. Aprofundar este estudo e a aplicação a cada escola e respectivos alumni, portanto, nomeadamente alumni que não ultrapassem os 10 anos de curso, porque senão pode-se perder também depois a dinâmica, porque o curso já desapareceu, porque o curso foi todo alterado e a avaliação pode não ser uma avaliação justa. Fazer uma nova classificação de cursos, não apenas hierárquica, mas também multidimensional, nesta visão de nuclear e também alargada, criação de uma plataforma única centralizada ou federada de informação para o planeamento e aquisição de competências, capaz de integrar de forma dinâmica toda a informação relevante atualmente dispersa em 4 áreas ministeriais: educação, ensino superior, trabalho e economia. E depois tem aqui exatamente um pouco inspirado também no modelo de Singapura, mas adequado às nossas realidades, o que é que poderá ser esta plataforma para todos, envolvendo e qual é o contributo de cada ministério, no fundo, para estas 5, que no fundo, estas 5 áreas, desde analisar a situação do setor, as oportunidades de emprego, os percursos de carreira profissional, os cargos, categorias e funções, as competências atuais e emergentes e os programas de formação para a melhoria destas competências. No fundo, é aquilo que qualquer profissional precisa ao longo da vida, precisa ter um sítio onde de forma dinâmica eu tenha essa informação e eu possa ter essa informação, que esta área de facto tem perspectivas, tem empregabilidade, quais são as competências que eu posso adquirir e onde é que as posso adquirir. A informação até existe, só está dispersa e são fotografias à lá minuto, são fotografias que se fazem muito ao momento. Por exemplo, este trabalho que está a ser feito agora de atualização das competências da ANDCAP é mais uma fotografia que se faz, digamos, ao fim de muitos anos, está-se a fazer uma atualização, mas se calhar daqui a 6 meses está desatualizado. Portanto, aquilo que nós propomos é que se faça um trabalho, se tenha uma plataforma partilhada, eu chamo-lhe uma plataforma federada, digamos,
por vários ministérios, partilhando esta informação. Isto interessa às pessoas, no planeamento das suas carreiras, aos empregadores, porque sabem como, digamos, no fundo, sabem onde é que estão as competências, que competências é que... Não têm que fazer um trabalho, se calhar esse trabalho está a ser feito pelas empresas individualmente, não é? E poderíamos estar a fazer aqui de uma forma colaborativa. Os próprios recrutadores é fundamental. Eu tenho pena que os recrutadores não tivessem estado envolvidos neste estudo e obviamente as entidades ligadas à educação e formação. E concluí. Portanto, desculpem lá, foi um pouquinho longo. Ok, muito obrigado. É um estudo que tem 230 e tal páginas, não é? Portanto, e muita informação. Mas pronto, isto é para vos abrir o apetite para ler o estudo e, portanto, e daqui fazemos vários mitones até ligados a estes temas. Obrigado. Obrigado Luís Vidigal pela questão do estudo, que realmente é muito completo e que toca aqui num dos temas mais críticos que atualmente vivemos, das competências e das qualificações, do desencontro que existe nas competências que são, portanto, atribuídas ou que são adquiridas pelos alunos quando vão para o mercado de emprego, para aquilo que a sociedade, as empresas, as instituições precisam, e esse gap continua a existir e é realmente muito importante conseguirmos ultrapassá-lo ou conseguirmos minimizá-lo. Acredito que a solução não seja única e que não seja algo que se consiga de um dia para o outro, mas naturalmente uma aproximação cada vez maior e conseguindo corrigir algumas das coisas que o estudo também aqui apontou, será naturalmente importante. Eu passarei então, já de seguida, a palavra ao engenheiro Vasco Lagarde, que também naturalmente terá aqui uma palavra muito interessante a dizer sobre este tema e que também estamos curiosos para ouvir. Só dar uma pequena nota que das perguntas e respostas que já tivemos, foram 3 a pedir acesso ao estudo. Portanto, temos aqui 3 participantes com muito interesse depois a poder aceder ao estudo e, portanto, essa é também já uma boa nota de interesse sobre aquilo que foi aqui falado. Mas, engenheiro Vasco Lagarde, não querendo retirar mais tempo, pedir então a sua intervenção, por favor. Pronto, obrigado. Para já, como resposta ao estudo, obrigatoriamente o estudo vai ter que estar no site do TIS.pt, portanto, penso que em breve poderão ter acesso a ele e com certeza que a própria APDSI o deve partilhar também no seu site. Ora bem, eu começo por dizer que fiquei, portanto, bastante agradecido, e estou bastante agradecido à APDSI, não só pelo estudo, mas por ter aceito o desafio que na altura lhe colocamos, porque realmente a questão das competências é algo que estará sempre na ordem do dia, porque como foi referido no princípio, nesta área iremos sempre correr atrás do prejuízo, porque a evolução tecnológica que assistimos nestas áreas é demasiado grande para que as entidades que, no fundo, tratam o tema das competências consigam acompanhar. E, portanto, aqui eu penso que há também um desafio bastante grande, que é de se investir mais nas próprias competências, nas chamadas soft skills, no fundo em desafiar as pessoas em todo o seu processo de formação, que vão ter uma grande responsabilidade de elas próprias contribuírem e lutarem pela sua própria formação, porque caso contrário acabarão por ir perder oportunidades. Porque realmente o desafio neste momento é de tal forma grande que não sei se algum dia conseguiremos compatibilizar as necessidades do mercado com aquilo que realmente pode ser produzido nas diferentes escolas. Aliás, a semana passada, esta questão das competências foi também um alvo de uma semana alargada pela parte da Comissão Europeia, portanto houve todo um conjunto de ações relacionadas com esta área, portanto o chamado Pact for Skills, do qual o TIS.pt também faz parte, portanto aproveitou esta iniciativa para se alinhar com estes desafios comunitários, que, se olharmos um pouco, estão sempre presentes nas diferentes vertentes, quer dizer, nas áreas tecnológicas nós falamos muito da cibersegurança, falamos muito da inteligência artificial, falamos muito do HPC, mas acrescentaram também um pilar importante que são as competências.
há pouco, antes de entrarmos no processo mais aberto, realmente falámos um pouco na necessidade de ter aqui, se calhar, duas aproximações. Uma que procura ir ao encontro das necessidades do momento, no fundo, uma que procura, de alguma forma, desculpem a linguagem, apagar o fogo, mas uma outra que tem que ser definida mais a longo prazo, em termos de meta, mas que obrigatoriamente tem que ser começada já. E isso envolve olharmos um pouco para áreas que eventualmente não estão a ser tão, onde eventualmente neste momento não se está a investir tanto, que é, por um lado, tirar partido da própria curiosidade das crianças e tentar motivá-las ao processo de aprendizagem, não é? E, por outro lado, inclusivamente, também fazer, de alguma forma, algum rejuvenescimento digamos, desculpem também a simplicidade da linguagem, eventualmente nos professores que se dedicam a acompanhar as crianças nesta primeira fase e que normalmente têm ficado um pouco mais esquecidos, portanto, os chamados professores primários, digamos assim, e neste caso digo primários porque são os primeiros que realmente podem incutir num jovem este gosto por aprender e este gosto por ir descobrindo um pouco aquilo que vai acontecendo à sua volta. E ficava para já por aqui. Ok, muito obrigado, Engenheiro Vasco Lagarde, pela sua intervenção. Eu aproveito também para dizer que o estudo está disponível na página do TIS.pt, também estará disponível, ou já está disponível no site da APDSI, portanto, todos os interessados, e já são alguns que aqui colocaram essa pergunta, poderão aceder quer no site do TIS.pt, quer da APDSI, à informação sobre este estudo e, portanto, esta breve intervenção que o Dr. Luís Vidigal fez e estará lá, portanto, o relatório e mais informação, naturalmente mais detalhada, para poderem analisar e também retirarem as vossas conclusões e ideias. Eu, entretanto, aproveito então para passar também ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues, pedindo também então que pudesse aqui fazer um bocadinho a sua visão sobre o estudo e alguns insights que gostasse naturalmente de partilhar connosco, que estamos naturalmente curiosos para ouvir. Claro, muito obrigado desde já pelo convite. Eu ia direto a esta questão das competências e das competências digitais em particular e tentar endereçar aqui, desculpa, ou melhor, tentar enquadrar aqui, se calhar, esta questão das competências, porque quando estamos a falar de competências estamos quase sempre a falar de coisas bastante concretas, ou seja, mesmo pelaquela apresentação que foi feita agora e pelo estudo da APDSI, estamos sempre a falar de coisas de fases iniciais, como utilizar ferramentas de videoconferência, como ferramentas de trabalho colaborativo, depois coisas um bocadinho mais avançadas, como fazer pesquisas avançadas, com expressões regulares ou já com alguma lógica pelo meio, ou depois ainda mais acima, folha de cálculo, em que é preciso algum cálculo funcional, até à programação, onde temos ali um conjunto de linguagens de programação, etc. Ou seja, estamos a falar de um conjunto de competências que são geralmente já na ponta daquilo que eu chamo a ponta do iceberg do desenvolvimento essencialmente intelectual da pessoa e que depois, através desse desenvolvimento intelectual, ela consegue desempenhar determinadas funções, neste caso materializadas de um ponto de vista digital, e que são esta ponta que depois se vê e que são as mais observáveis e que as empresas, no fundo, olham para isto, conseguem identificar e pôr o dedo e, se calhar, avaliar e classificar isto um bocadinho melhor. Mas depois parece que o quadro fica sempre incompleto. Parece, quando olhamos para isto, depois as empresas começam a dizer, bom, é isto, mas não chega. E depois aqui é que começamos a entrar na zona um bocadinho mais cinzenta. E depois aqui há muitas maneiras de entrar nesta zona cinzenta. Há quem chame depois o que falta as soft skills. Há quem acha que, bom, mas há aqui um conjunto de capacidades sociais, ou psicossociais, etc., que também entram aqui em linha de conta, que são tão ou mais relevantes do que todas estas que a gente consegue observar de forma mais imediata e mais compreensiva. E basta a gente dar aqui alguns exemplos simples, quer dizer, será que alguém que sabe mais linguagens de programação, um programador que sabe 10 linguagens de programação é melhor que um programador que sabe 3 linguagens de programação? Não tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas, depende efetivamente do que é que ele faz com as linguagens de programação, ok? Porque isto não é metro quando estamos aqui a avaliar, por isso quando nós estamos a falar de competências digitais,
ou de outro tipo de competências a este nível, estamos a falar da ponta do iceberg. E o que eu queria centrar aqui, ou tentar centrar aqui um bocadinho a discussão, é no que é que está antes, no que é que está debaixo d'água e sobre o qual nasce isto. Porque quando, por exemplo, alguém pede um profissional, por exemplo, que saiba trabalhar bem em CRM, não lhe interessa saber quantos cliques é que ele consegue fazer no CRM, ou sabe trabalhar, interessa-lhe um conjunto de outras capacidades que ele tem, que consiga depois utilizar esta ferramenta digital que é o CRM, num conjunto muito mais vasto e para concretizar e para alcançar um conjunto muito mais relevante e muito mais complexo de resultados que não apenas utilizar a ferramenta em si. Eu não tenho dúvidas, isto é uma questão que é colocada no ensino superior e não apenas superior, já há bastante tempo. Há um livro muito interessante sobre isso, que é o Academically Adrift, um livro que analisa e que tenta, no fundo, ver como é que, neste caso no sistema americano, o que é que realmente está a ser produzido pelas universidades e qual é realmente a mais-valia avaliando os alunos. E a primeira questão que se coloca é exatamente o que é suposto sair do ensino superior, o que é suposto sair de um processo de melhoramento intelectual das pessoas, que depois vai dar origem, e é sobre essa capacidade intelectual que depois estas competências são desenvolvidas. E não é propriamente uma grande novidade, mas há um conjunto de 4 capacidades que são importantes. E são capacidades que são, na verdade, o nosso sistema educativo e ensino superior insistem sobre elas, mas que muitas vezes não são faladas e que eu acho que se esquecemos muitas vezes. Eu vou só tentar relembrar aqui rapidamente quais é que são essas capacidades e como é que elas depois, sobre elas assentam todas as outras competências, estas competências mais intelectuais, estas competências digitais também. Desde logo a capacidade de análise. A capacidade de análise, e temos aqui uma série de pessoas que nos estão a ouvir, é algo que não é adquirido, é algo que o indivíduo tem que vir a desenvolver, e isso é uma competência cada vez mais necessária quando vivemos num mundo completamente imerso de informação. Nós somos cada vez mais bombardeados com informação, e eu conseguir ver um vídeo, conseguir ler um texto, conseguir estar a ouvir um webinar e retirar dali o que é essencial e o que é acessório, e depois conseguir passar para a fase seguinte, que é ter pensamento crítico sobre aquilo que eu consegui analisar e retirar a parte do acessório, e esse pensamento crítico envolve colocar isto no modelo, em modelos mentais que nós temos sobre cada área de conhecimento. As disciplinas não são mais do que isso, criar modelos de conhecimento para nós olharmos para o mundo através de uma determinada lente. E aqui essa capacidade de pensamento crítico é muito importante. Escusado será dizer que nesta capacidade de análise que sempre foi desenvolvida no ensino superior, muito à custa, por exemplo, de leitura de textos e de análise de informação, na minha perspectiva tem vindo a decair. Por isso, se há 10 ou há 15 anos era normal, eu era capaz, quando eu comecei a dar aulas no ensino superior, não havia problema nenhum de eu dar um artigo com 20 ou 30 páginas a um aluno. Hoje eu dou um artigo com 20 ou 30 páginas para uma turma ler, é quase um motim, porque ler 20 ou 30 páginas é uma coisa impensável. Quando isto é uma competência absolutamente fundamental. O pensamento crítico depois tem a ver com este desenvolvimento de modelos, uma fase seguinte que é uma fase de desenvolver conceptualmente soluções, utilizar este modelo para combinar informações e para desenvolver soluções conceptuais que são aplicadas no mundo e depois conseguir implementar essas mesmas soluções. Isto sempre foi, o ensino e o desenvolvimento cognitivo sempre passou por estas fases. A diferença é que agora a gente não só precisamos daquilo que sempre foi feito até hoje, como na minha perspectiva isto pode ser melhorado com ferramentas digitais. Ou seja, o processo de análise que eu tenho que fazer e tenho que manter na mesma competência que tinha antes, mas há um conjunto de ferramentas que podem ajudar a desenvolver melhor estas capacidades. E é depois sobre isto que vai fazer a diferença. Alguém que tem uma capacidade e consiga fazer estes passos, consiga analisar, ter pensamento crítico e conseguir conceptualizar soluções, vai ser um muito melhor programador. É irrelevante qual é a linguagem, aliás, pode dominar 2 ou 3 paradigmas, ele depois, tendo esta capacidade, consegue saltar de um paradigma para o outro muito facilmente. Eu acho que esta é uma discussão que não está a ser feita. Obviamente, eu não quero diminuir a importância das competências digitais e das competências digitais mais concretas e a ponta do iceberg. É importante a gente ver, porque ela concretiza, mas é preciso também dar importância a todo este trabalho prévio, porque é sobre ele que assentam estas competências. Para terminar, dou apenas só um exemplo, isto também é algo que existe em números e que está estudado.
embora que estas competências digitais sejam relevantes, estas competências mais imediatas sejam relevantes depois para as empresas contratar, a longo prazo não são estas competências que fazem a diferença para alguém vir a subir do ponto de vista de carreira e vir a produzir melhores soluções. Nós sabemos que depois o que faz a diferença é o resto, são estas outras competências de análise e de capacidade de produção de soluções que são muito mais relevantes do que depois alguém que, quando saiu da universidade ou quando entrou no mercado de trabalho, sabia a linguagem A, B ou C. E com isto terminava, se calhar já me alongando demais. Muito obrigado, Dr. Nuno Feixa Rodrigues, pela sua intervenção, e esta nota final penso que também nos dá aqui mais um grau na nossa equação, que é não só as competências com que se chega ao mundo do trabalho, mas também aquelas que depois são mais valorizadas ou que são mais essenciais após a entrada, não é? Mais do que dominar uma tecnologia ou do que ter know-how num determinado setor desta área das TIC ou das TIC, é também as outras capacidades analíticas e as capacidades de gestão que são exigidas depois na progressão da carreira, e às vezes essas também são consideradas soft skills, mas se calhar não são assim tão softs, porque às vezes há quem enquadra tudo na mesma situação e não são assim bem, essas são mais até hard do que soft, porque são as mais difíceis e são aquelas que muitas vezes só com a experiência e com a tal aprendizagem ao longo da vida é que conseguimos ir também, todos nós, nas experiências que temos, integrando e desenvolvendo. Mas para falar também um pouco desses assuntos e da experiência longa empresarial que já tem, convidaria aqui o engenheiro Tiago Barroso a poder também dar a sua visão e o seu testemunho sobre este estudo e sobre esta área, agradecendo também a sua presença e passando desde já então a palavra. Boa tarde, muito obrigado. Cumprimentava todos e os colegas de painel de debate e todos aqueles que nos possam estar a ver. E saudava também a iniciativa da APDSI de, com este estudo, fomentar um conjunto ou iniciar um conjunto, espero eu, de discussões em torno desta temática das competências TIC, que me parece fundamental na transição digital que o mundo vive e que nós em Portugal esperamos que possa também contribuir, enfim, para aquilo que seja o desenvolvimento económico do próprio país. Eu aqui, neste debate, deixaria sobretudo, se calhar, alguns testemunhos de como é que uma empresa como a Everis, portanto uma consultora na área de tecnologias de informação, que hoje em dia tem diariamente mais de 1.200 profissionais nestes domínios a trabalhar a cada dia nos nossos projetos para os nossos clientes, portanto, deixaria sobretudo aquilo que possam ser os nossos testemunhos de como lidamos com todo este tema. Na prática, aquilo que nós temos como maior ativo na companhia são as nossas pessoas e o talento que elas têm e como é que esse talento evolui ao longo das suas carreiras. É esse o nosso ativo, eu diria que esse é o nosso core de negócio mesmo, como é que conseguimos desenvolver as pessoas, como é que conseguimos captar o melhor talento e desenvolvê-lo. Esse acaba por ser o nosso core de negócio e, portanto, toda esta problemática acaba por ser alvo de uma reflexão quase diária pela nossa parte. Começaria, se calhar, o meu testemunho e fazia aqui a ponte com o que foi dito anteriormente na última intervenção e deixava-vos um exemplo daquilo que eu próprio digo às pessoas para as quais faço uma proposta final de trabalho e que são recém-mestrados, por exemplo, não é? Digo-lhes muitas vezes, ou pergunto-lhes de forma quase provocatória, diria algumas vezes, quanto tempo é que eles pensam, se já fizeram contas de quanto tempo pensam que vai durar o seu percurso profissional no mundo, na sua vida, e eles ficam assim um bocadinho estupefactos com a pergunta e percebem que têm 40 anos ou 45 anos de trabalho pela frente, e eu, sobretudo, com essa pergunta quero-lhes valorizar que aquilo que aprenderam na universidade, de facto, foi a capacidade de pensar, a capacidade de análise, que era referida, a capacidade de estruturar problemas, e que é esse talento que nós estamos a contratar mais do que, se calhar, alguma competência específica. Não é? Isso é muito importante, a contratação da capacidade e não da competência específica, para nós é muito... é aquilo que é mais importante. Obviamente que depois existe um gap, de facto, e essa é uma realidade também que temos vindo a sentir desde há muitos anos, entre aquilo que é esse conhecimento específico que é aprendido na escola, na universidade, e depois aquilo que é o conhecimento específico que nós, enquanto empresa, requeremos no dia a dia. Também esse gap de facto existe,
e nós lidamos há vários anos com essa realidade e encontramos estratégias para lidar com isso. E, portanto, a estratégia, um exemplo dessas estratégias passa, por exemplo, pelas academias de aceleração desse conhecimento específico, tá? Que damos a quem entra na Everis no início das suas carreiras, portanto, alguém que está a entrar no mercado de trabalho, essas academias iniciais exatamente para acrescentar àquilo que é o talento de base destas pessoas algum conhecimento específico que seja aquilo que é necessário em cada momento, fruto daquilo que é o nosso negócio. E eu acho que aqui, pese embora possa haver algum trabalho a fazer do lado do ensino e da formação das pessoas, as empresas têm que assumir que desempenham um papel fundamental. Também este gap existirá sempre, tá? E as empresas têm que assumir que têm que lidar com esse gap e colmatá-lo. E até diria que nós na Everis entendemos que quanto melhor lidarmos com isso, ou seja, quanto mais contribuirmos para delimitar esse gap, maior será o nosso fator diferencial no mercado também. Parte do nosso papel é exatamente colmatar esse gap, é desenvolver o talento de base que foi criado nas universidades e acrescentar esse conhecimento específico. Acreditamos que esse também é parte do nosso papel enquanto empresa. Também. Em todo o caso, diria que nesta ligação entre o ensino e as empresas há algumas coisas que podem ser feitas, evidentemente. Dava aqui dois exemplos, também. Um exemplo, no ensino politécnico, nós temos algumas parcerias com alguns institutos politécnicos em que colecionamos algumas disciplinas exatamente para contribuir para a formação mais específica de algum conhecimento técnico de determinados alunos. E que esta ligação pode, para o ensino politécnico em particular, creio, colmatar um bocadinho este gap. Ao nível do ensino universitário, creio que, e não politécnico, creio que há uma falta de visão clara, e aí a proposta que sai do estudo parece-me muito interessante. Há uma falta de visão dos alunos daquilo que pode ser uma carreira no mercado das tecnologias de informação, diria. Tá? Não têm essa visão, e isso parece-me que é algo que devia ser trabalhado, porque se olharmos para aquilo que é a realidade, faltam profissionais nestes domínios, existe talento que sai das universidades e, portanto, se os alunos tivessem uma melhor visão e uma visão mais clara daquilo que pode ser uma carreira neste contexto, provavelmente isso teriam mais portas abertas, teriam escolhas mais acertadas para o seu futuro e, portanto, isso parece-me também bastante importante. Isso é muito notório, por exemplo, nos processos de recrutamento, tá bem? É muito notório falar com alunos que estão a terminar o seu mestrado e em disciplinas até não de informática propriamente dita, mas em cursos que têm uma base forte e sólida de ciências da computação, e é muito evidente perceber que não têm muito claro quais é que são as opções que teriam a futuro para desenvolver as suas carreiras profissionais. Um exemplo muito evidente desta circunstância são, por exemplo, os alunos de engenharia biomédica, por exemplo, também, que têm alguma falta natural de mercado para aquilo que são oportunidades de trabalho especificamente dirigidas à engenharia biomédica, mas que têm na sua formação conhecimentos e competências sólidas de matemática aplicada, algoritmia, dados, e portanto e nós temos muitos exemplos dessas pessoas que podem facilmente fazer uma carreira na área de tecnologias de informação e que eles próprios não têm essa visão à partida. Portanto, a criação de um mapa de qualificações e visão de carreira, e que os alunos das universidades tenham essa noção, parece-me uma coisa muito importante. Do ponto de vista da empresa, para colmatar essa dificuldade, aquilo que temos em curso desde há vários anos são aquilo que nós designamos estágios de verão, que na prática é apenas o abrir da porta da empresa a alguns alunos que não sejam especificamente de engenharias mais informáticas, também, para que percebam o que é que poderia ser durante um mês, e fazem parte, estão no dia-a-dia com as equipas de projeto, para que possam perceber exatamente aquilo que é
uma oportunidade de trabalho neste domínio. Está bem? Terminava, se calhar, só também dando nota do tema da aprendizagem contínua e das competências. Esse é um papel que as empresas também têm que assumir, que têm que desempenhar, tá bem? Mas aqui parece-me que hoje em dia é muito equilibrado, ou que tem que ser muito equilibrado com aquilo que também tem que ser a responsabilização das próprias pessoas pela autoformação, tá bem? E pelo interesse em evoluírem ao longo da sua vida profissional e de juntarem àquilo que são os conhecimentos que já têm, mais conhecimentos e mais competências. Aqui, portanto, enquanto companhia, e partilhando mais uma vez aquilo que pomos em prática para lidar com este tema, temos uma universidade corporativa que disponibiliza cursos de índole variada, cursos mais técnicos ou cursos daquilo que chamamos vulgarmente soft skills, gestão de riscos, reuniões eficazes, gestão de pessoas, gestão de conflitos, relação com clientes e por aí fora. Isso faz parte do plano de carreira das nossas pessoas e hoje em dia juntamos também a isto, porque no mundo das tecnologias de informação isso é cada vez mais claro e parece-me que será ainda mais no futuro, também as temáticas ligadas com a criatividade, com o pensamento disruptivo, isso também são tudo hoje em dia competências que é preciso acrescentar a este domínio e que são essenciais para o desenvolvimento de soluções para que sirvam as organizações na sua transição para o digital. Há aqui outra realidade neste contexto, que é o acrescentar de profissionais de outros domínios, também, exatamente desta lógica do pensamento criativo, do design, etc., no seio das equipas. Também. Portanto, hoje vivemos também uma realidade em que uma empresa como a Everest, focada em tecnologias de informação, tem dentro da sua estrutura pessoas com formação de base nestas áreas e depois nas áreas de tecnologia, digamos assim, e depois também hoje em dia já há pessoas com outro tipo de background, design, pensamento criativo, etc., porque hoje em dia isso é fundamental do ponto de vista daquilo que são o desenvolvimento dos projetos que sirvam as organizações. E, portanto, esta complementaridade de saberes também é uma realidade hoje em dia com a qual temos que lidar e procuramos também dar isso às nossas pessoas. Um exemplo também concreto e para terminar, e este ano tivemos que, enfim, pelas condições de pandemia, tivemos que deixar essa prática, porque o curso não era fazível neste modelo, mas começámos desde há um ano e qualquer coisa a dar um curso de criatividade também às pessoas, aos colaboradores que começavam connosco vindos da universidade. Também entendemos que outro tipo de competências também são hoje em dia fundamentais para o seu desenvolvimento profissional. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Engenheiro Tiago Barroso. Agradeço também esta primeira intervenção aos 4 oradores convidados. Penso que tivemos aqui testemunhos e visões complementares umas com as outras, não direi diferentes, mas de ângulos diferentes, não é? Das tais lentes que vamos colocando ao longo da nossa experiência e da nossa aprendizagem e também dos contextos que vivemos. Nós já temos aqui algumas perguntas, temos aqui 3 que já entretanto foram chegando. Eu acho que é muito importante. Eu também tenho aqui uma outra pergunta que também já trazia e que tem a ver com a plataforma, mas vou guardar essa para o fim. Vou então dar aqui primazia às perguntas que já foram chegando. Há aqui uma pergunta de um dos participantes, que é o Tiago Guerra, que diz que o estudo parece que está muito orientado para a oferta formativa atual das instituições de ensino superior. E como é que os oradores veem aqui outros tipos de ofertas, como o Técnico Mais, do IST, e das fundações ONGs, como a Fundação José Neves, para ajudar a sociedade a ganhar competências técnicas? Portanto, penso que a pergunta vai no sentido de, para além do modelo que nós temos hoje da academia, não é? Do sistema de ensino, que outras alternativas é que há para ajudar a cumprir, a ultrapassar este gap? Porque se calhar, quando falamos de academia, viramos-nos muito para o ensino superior e para os cursos de licenciatura, mestrado, e não tanto para outras alternativas. Eu não sei do painel quem quer já começar. O Dr. Luís Vidigal está com o dedo no ar, por favor. Está em mute. Eu esqueci-me de referir isso, e é extremamente importante, aliás, porque foi uma das coisas que nos preocupou bastante. O próprio questionário tinha
aos profissionais, tinha também o ensino profissional, por exemplo, e não só, admitia mesmo pessoas que não tivessem mesmo formação académica, porque foi um questionário aos profissionais disso, não é? E muitas vezes essa profissão é adquirida ao longo da vida, não é? Dou o meu exemplo, não é? Eu, quando comecei na informática, havia tabuladoras, não é? Portanto, tudo era autoestudo, praticamente, não é? Portanto, era uma carreira até de aprendizes e mestres, não é? Que se começava, aliás, eu fui responsável em determinada altura, posso dizer, em 1975, 76, quando foi, aliás, na fundação do Instituto de Informática, por arrebentar com essa ideia de operador, programador, analista, que era aquilo que vinha. Aliás, nós tínhamos herdado até muitos informáticos desses e começar a dizer, nós temos que ter pessoas formadas, por um lado, não havia formação académica, vamos ser claros, e daí fazíamos milhares de testes, no fundo as tais competências, que eram competências lógicas, competências numéricas. Aliás, eu em Angola há uns anos lancei um repto para fazer testes até a miúdos dos moceques, para exatamente formar, porque há verdadeiras pérolas, há pérolas aí dispersas, mesmo o próprio ensino profissional, que está muito estigmatizado em Portugal, por razões quase ideológicas, não é? Portanto, mas o ensino profissional, eu vi miúdos que foram para o ensino profissional porque provavelmente não eram grandes alunos no secundário convencional e descobriram a fazer coisas que afinal gostavam de matemática, que afinal gostavam de física. Portanto, descobriram realmente, no fundo, começaram a querer aprender. Porque talvez a mensagem mais importante deste estudo é a continuidade e a autonomia. Isto é aprender a aprender, porque em muitas profissões, mas nesta particularmente, é particularmente crítico aprender a aprender. É evidente que os fundamentos têm que lá estar, os fundamentos têm que estar. E muitas vezes eu vou de encontro aos fundamentos, por exemplo, quando já estou a trabalhar com robótica ou trabalho com IoTs. Por exemplo, eu conheço casos concretos do profissional, não é? Estamos a falar do secundário, e que se tornaram excelentes técnicos. Portanto, o problema é que nós tivemos neste estudo, o número de respostas que tivemos do profissional, portanto, alunos do secundário, que vinham do secundário, foi muito pequenina. Portanto, a amostra foi desprezível. Praticamente nós não a consideramos. Mas estava lá. É um trabalho a fazer seriamente, que é como é que nós, sobretudo a partir do nível 4, não é? E não ir só para os níveis 6, 7 e 8. Portanto, a partir do nível 4, como é que vamos pegar nessa gente? Porque eu tenho dito muito isto, sobretudo fora do país, há lugares, no digital hoje praticamente há lugares para tudo. Portanto, e sobretudo quando muitas vezes pessoas que vêm de uma formação elementar, ou porque não gostaram de estudar, acabam depois por descobrir que afinal gostam de estudar ao longo da vida. Portanto, é importante perceber isso, que há umas verdadeiras pepitas de ouro na nossa sociedade e temos que as aproveitar o mais possível. Eu, se me permitem, queria dar também aqui um pequeno contributo, não é? Este desafio pelas competências que o TIS fez agora à PDSI, quer dizer, já não foi o primeiro, já no passado tínhamos feito um trabalho com a Universidade do Minho, na medida em que se procuraram desenvolver um conjunto de percursos que na prática se assemelhavam muito a linhas de metro, em que a pessoa no fundo podia apanhar, digamos, o percurso em diferentes locais, mas sempre para procurar obter um conjunto de competências para atingir um determinado objetivo. E, portanto, aqui já era uma atividade fora do ensino tradicional,
Portanto, era algo que, no fundo, foi feito com base também num conjunto de perguntas feitas ao tecido empresarial ali da região e foi muito adaptado a essa área. Fizemos também uma experiência mais na requalificação de pessoas, por exemplo, pessoas na área da psicologia ou na área enfim, de atividades que aparentemente nada têm a ver com as tecnologias, mas que na prática, com base num conjunto de aquisição de competências relativamente, digamos, simples, as tais da ponta do iceberg, como há bocado foi referido pelo professor Nuno, foram capacitadas para fazer uma interface entre o técnico especialista, digamos assim, e o cliente, e portanto isso permitiu, por um lado, desculpem, alargar o universo do emprego a outras profissões e até levá-las a desempenhar uma atividade melhor ainda do que o profissional neste relacionamento entre a empresa, digamos, e cliente. Portanto, nós temos feito realmente algumas aproximações em diferentes áreas, fora do tradicional. Mas eu acho que este estudo foi importante precisamente para tirar uma fotografia e, com base nisto, dizer o que é que nós podemos fazer agora. Eu muitas vezes nesta área pego na história do lobo mau e dos 3 porquinhos, porque na prática nós temos ali 3 fases em que o porquinho primeiro tem uma casa de palha, depois tem uma casa de madeira, mas aquela que realmente resiste ao longo da vida é quando tem, digamos, uma estrutura bem firme e bem assente, que vai no fundo àquilo que o professor Nuno referiu, quando realmente todas aquelas 4 fases, 4 princípios, digamos, que ele apontou, são absorvidos pelas pessoas, porque iremos ter sempre necessidade de apagar fogos, ou de construir, ou de aprender algo para resolver um problema de imediato, mas se realmente esta estrutura base não estiver lá, será mais difícil uma pessoa adaptar-se à evolução, e a evolução é rápida, como todos nós sabemos. Já agora só uma pequena questão, porque resultou também de uma conversa que tive aqui com a diretora do agrupamento de escolas aqui da Capanazaré, é que realmente durante este processo de pandemia o problema maior que eles tiveram não foi até com os miúdos, foi realmente chegarem à conclusão de que o apoio que os pais podem dar neste processo é relativamente pequeno. E porquê? Porque a maior parte das pessoas substituíram, digamos, o tradicional PC por um telemóvel, digamos, smart, e pensam que se pode fazer tudo com esse equipamento e na prática nem tudo se pode fazer assim. Portanto, há aqui também um conjunto de limitações que neste caso de apoio ao tecido escolar tem a ver com as famílias, onde eventualmente temos que fazer alguma coisa também. Ok, muito obrigado. Nós temos também aqui mais algumas questões que chegaram. Há aqui uma que me parece muito interessante que chegou, de que nós estamos aqui a colocar um bocadinho o tónico mais nas empresas, mas na administração pública nós temos processos de recrutamento que às vezes podem demorar em média 2 anos, não é? E isso dificulta o acesso, portanto, a recursos com, portanto, a capacidade ou as competências TIC. E leva um bocadinho à questão do outsourcing e, portanto, e das empresas que fornecem já essas capacidades de uma forma mais imediata. Aqui, na opinião dos oradores, há alguma forma de conseguir resolver este desafio da administração pública, ou seja, o processo de recrutamento da administração pública em si é muito demorado, um processo que dura 2 anos, já a tecnologia mudou, já as necessidades são outras, já estamos num mundo totalmente diferente, não é? O Luís Vidigal dizia no início que estima-se que este ano a informação duplique dia para dia, portanto estamos a falar de um crescimento mais que exponencial e, portanto, esta é realmente uma pergunta que apareceu aqui, que acho que é interessante debatermos neste fórum, uma vez que temos aqui pessoas quer das empresas, quer da administração pública, e acho que era interessante percebermos se é possível ter então competências TIC, neste caso, dentro da administração pública, derivada a estes timings, a estas dificuldades. Não sei quem é que quer responder. Eu tive uma experiência muito longa, porque eu costumo dizer, tive 45 anos quase, pronto, 40 anos
tive 40 anos em cargos de direção de topo. Mas 40 anos dá 20 ciclos de contratação. Exatamente. Portanto, mas os primeiros ciclos de contratação que tive foi realmente em 1977, especificamente. Aí foi mesmo a selecionar e a formar, portanto, inclusive tive, na altura, foi o meu primeiro cargo de direção, foi como diretor de serviços de formação, exatamente, no Instituto de Informática. E, portanto, tínhamos que alimentar aquela casa, porque não havia informáticos. Portanto, o que fazíamos era selecionar gente, na altura selecionávamos licenciados, portanto, e selecionávamos, digamos, fazendo testes de lógica e de aptidão numérica, basicamente era o que fazíamos, e com isso, de 1.200, 1.500 pessoas, selecionávamos cerca de 15 a 20 pessoas para formar e, portanto, e para alimentar não apenas o Instituto, mas também alimentando outras instituições à volta. Nós formámos muita gente e depois, obviamente, o mercado privado ia lá buscar gente, não é? Portanto, isso já estávamos habituados que aquilo era uma peneira furada, não é? Portanto, isso era uma evidência. Eu acho que isso pode ser feito, portanto, a DGAEP, especificamente a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, poderá, digamos, iniciar, digamos, recrutamento de pools de técnicos. Eu insisto que nesta questão da aprendizagem ao longo da vida e do aprender a aprender. E, portanto, as pessoas têm que sair, quando saem da escola, têm que ter a visão de autonomia e de continuidade. Na sua aprendizagem. Portanto, aquilo que sai, aquilo é como aos iogurtes, nós sabemos, não é? Que aquilo acaba por perder a validade e nós temos sempre que fazer refrescamentos todos os dias. Portanto, esse trabalho tem que existir, mas pronto, desde que haja uma pesquisa, desde que haja um recrutamento central e depois que vá alimentando, e eu insisto na plataforma, não falámos aqui muito na plataforma, eu poderei depois detalhar um pouco mais, mas a plataforma pretende exatamente isso, pretende ter fazer esse convite, não apenas aos profissionais, digamos, das grandes escolas, porque muitas vezes a administração pública não tem capacidade de concorrer, não é? Portanto, se calhar costumo dizer, se não tem cão tem que ter gato, e se não tem gato tem rato, não é? Portanto, eu aprendi, como trabalhei muito com países do terceiro mundo, aprendi muito que estas coisas às vezes têm que se fazer com gatos e com ratos, não é? Portanto, mas sem me desprezar, não é? Portanto, sim. Agradeço aqui a resposta. Eu não sei se o Dr. Nuno Rodrigues gostava de fazer algum comentário a esta situação. Posso fazer, mas de todo não sou um especialista em recrutamento e recursos humanos, por isso apenas um contributo muito breve da minha pouca experiência. A administração pública é muito vasta, não é? A experiência que tive foi no ensino superior, onde realmente os processos de recrutamento demoram imenso tempo, e andam à volta desses 2 anos ou mais, e eu acho que também não há razão para isso, mas pronto, é um processo formal e administrativo também um bocadinho complexo, ou às vezes também são instituições que o tornam ainda mais complexo que aquilo na verdade é. Mas, até vou ser sincero, da minha experiência, por exemplo, na FCT, o recrutamento até tem sido mais rápido. Ou seja, o recrutamento em si, o processo administrativo até tem sido bastante rápido. A dificuldade, muitas vezes, aqui é outra, é encontrar candidatos dispostos a aceitarem de acordo com as condições que são dadas, muitas vezes, na administração pública, principalmente nas áreas digitais. Mas isso não tem nada a ver com o processo de demorar 2 anos ou já não é uma questão tão administrativa, mas como digo, isto é uma experiência muito, muito circunscrita, apenas pequeníssimos casos em que acompanhei de perto na administração pública, mas parece-me que há uma diversidade significativa de situações que a administração pública é muito grande. Eu posso dizer aqui qualquer coisa, se calhar não vai ao encontro da resposta e possivelmente será polémico, mas vou só reportar um caso, desculpem, que inclusivamente foi referido, penso que pela Presidente da Lituânia, penso que não me engano, no país, numa conferência feita em Berlim, quando ainda podíamos participar nelas ao vivo, em que basicamente referiu o seguinte, quer dizer, perante a dificuldade e perante o esforço que era necessário fazer
para uma transição digital na área da administração pública. Ela juntou à mesa o poder público e o poder económico e desafiou-os a encetar, digamos, um caminho em conjunto. Ora bem, quais foram as vantagens? As vantagens é que todas as soluções que na prática desenvolveram para apoio da administração pública, hoje podem-nas vender no mundo inteiro, o que muitas vezes no nosso caso não é possível, quando se procuram fazer in-house. E, portanto, eu aqui achava que era importante, se calhar, olharmos para esta área, ver o que era importante realmente estar na esfera pública, mas há muita coisa que pode ser feita com maior dinamismo, se calhar, mais rápido, na componente empresarial e que, inclusive, depois pode criar mercado nestas áreas. E penso que temos boas soluções em Portugal, feitas pela administração pública, mas que depois não podem ser exportadas por razões. Não sei, penso que isto pode ser polémico, mas não fui eu que o disse, foi a Presidente da Lituânia há cerca de 3 anos numa conferência em Berlim. Obrigado. Não sei se o engenheiro Tiago Barroso também se gostava de dizer alguma nota sobre esta parte. Depois ainda tinha aqui mais uma pergunta que acho interessante colocá-la antes de chegarmos ao fim aqui do nosso tempo, porque foi um dos participantes, também parece interessante, mas não queria deixar também de passar pelo engenheiro. Sobre o tema da contratação pública, se calhar mais do que responder, posso comentar que o nosso processo de recrutamento, eu diria que em média se calhar tem 2 ou 3 meses e às vezes achamos que é demasiado extenso, tá? Portanto percebo a dificuldade de lidar com um processo de recrutamento tão prolongado no tempo. Isso é certamente um tema para o qual a administração pública devia encontrar alternativas, parece. Ok, muito obrigado. Deixa-me só aqui complementar uma coisa que me esqueci. Okay. Aliás, mas só assim muito rápido, que é para podermos ir à próxima pergunta, que eu acho também muito interessante. E antes não, mas esta parece-me importante em relação à administração pública, que é a minha praia. Foi uma das minhas, exatamente porque não conseguíamos admitir todo o tipo de competências. Uma das coisas que eu fiz, já foi há uns anos, foi uma segmentação daquilo que eu considero funções de soberania, ou funções mais soberanas, funções para reter e funções para subcontratar em outsourcing. A administração pública tem que ter muito bem essa consciência. Digamos, por exemplo, funções de natureza estratégica, planeamento, funções de natureza de arquitetura, por exemplo, são funções que o Estado não deve alijar. Portanto, há algumas funções que o Estado tem que começar a concentrar-se nelas. E há outras, eu chamo-lhe as funções mais arquitetónicas, e depois há todas umas funções mais de engenharia, do fazer, do construir, que devem ser dados ao mercado. Portanto, é uma questão, aliás, o estudo tem aliás, é um dos contributos, esse modelo criei-o há já bastantes anos, e depois foi publicado também no livro da APDSI em 2005, acho eu, em 2005, mas pronto, já foi um trabalho que eu já tinha feito há bastante tempo, porque foi uma preocupação que eu tive sempre, enquanto quer gestor de organismos, digamos, na autoridade tributária, no Instituto de Informática, no Secretariado para a Administração Administrativa. Portanto, tive sempre a área do IT comigo e sempre com a preocupação de, se não conseguimos recortar todas as competências, temos que saber quais é que nós temos que preservar em casa. Quais é que são aquelas que eu tenho que desenvolver para não entregar a alma ao Criador, isto é, senão eu perco completamente toda a soberania sobre os meus sistemas. Portanto, e eu digo que isto é das coisas mais sérias em quem gera organismos da administração pública. Portanto, saber muito bem, há uma parte no estudo, chamados os outros frameworks, e nesses 8 outros frameworks exatamente é uma tabela que classifica por áreas de soberania. Ok, muito obrigado, Luís Vidigal. Eu ia passar aqui a mais uma pergunta antes de terminar o nosso tempo, que é de um dos participantes, Pedro Matos, que refere aqui um tema que me parece interessante, que, portanto, aqui no domínio das TIC, um dos maiores problemas ou desafios é a frequente confusão entre conhecimento e competências. Não se pode esperar que quem acabou de adquirir um conhecimento disponha da competência. Isto é, saber aplicar o conhecimento. Como já foi aqui referido, esse conhecimento e essa competência adquire-se e treina-se, mas muitas vezes as organizações
privilegiam o conhecimento no momento de contratar, muitas vezes dispensando a competência, não é? Se eu tenho uma pessoa já com muito conhecimento, ela é valiosa, mas eu não sei se depois ela então terá a competência para acrescentar ao longo prazo aquelas visões mais analíticas, mais de gestão, e portanto esta questão entre a competência e o conhecimento, não é? O que é que se avalia, o que é que tem mais primazia, é que importa também olhar, segundo aqui a pergunta do Pedro Matos, e isto então tem a ver só com as políticas de ensino ou também terá a ver com uma requalificação, portanto, da forma como se analisa, como se contrata, como até se calhar durante a carreira a pessoa mostrou conhecimento, mas depois precisa treinar competências. Como é que isto é feito? Se é só à chegada, se é durante também depois ao longo da vida, e penso que esta diferenciação achei muito interessante entre conhecimento e competências, porque acho que às vezes ou confundem-se ou invertem-se prioridades, e esta era também esta questão que deixava. Se veem também que esta questão da competência é muito importante avaliar logo desde o início, ou do potencial de competência, porque o conhecimento às vezes é estático e já lá está, e isto tudo está em mudança muito rapidamente. E como é que nós vamos perceber, ou como é que isto se pode preparar de uma forma antecipada a nível da competência? Posso deixar o testemunho do ponto de vista de quem contrata, não é? Que era aquilo que estava a comentar há pouco na minha intervenção. Eu diria que, no nosso caso, por exemplo, enquanto contratação de jovens que terminam o seu percurso de ensino, privilegiamos a competência, em primeira instância, que era aquilo que vos dizia, ou seja, e do exemplo como daquilo que digo em entrevistas finais, que o que estamos a contratar é a capacidade de enfrentar problemas, de enfrentar desafios e de pensar em soluções, mas obviamente que isto depois também tem que ser equilibrado com o conhecimento específico. E se olharmos para pessoas já com experiência profissional, aí valorizamos um equilíbrio entre as duas coisas, também. Conhecimento específico, mas sem nunca descurar a avaliação dessas competências de base. Sendo que certo que alguém que tenha muito conhecimento específico, mas que não tenha algumas competências de base que são fundamentais, e no nosso caso, enquanto companhia, até alargamos isso àquilo que são os próprios comportamentos e valores das pessoas e forma de estar, porque também há uma cultura empresarial por trás que é preciso manter. Alargamos até esse ponto e valorizamos muito isso, e não só as competências específicas, até porque as competências, os conhecimentos específicos, até porque nesse domínio assumimos nós também parte da responsabilidade de contribuir para essa evolução contínua e para essa aprendizagem contínua, enquanto testemunho. Tá bem? Ok, muito obrigado pelo testemunho. Não sei se mais alguns oradores também gostavam de responder a esta pergunta. Eu posso também dar um testemunho, se quiser. Há uns anos atrás, num projeto que a Universidade tinha pedido para liderar, nós tivemos que contratar ou identificar um conjunto de bolseiros. E na altura apareceu-me um jovem que tinha, em termos de médias escolares, penso que andaria na ordem dos 11, 12, portanto não era uma média muito elevada comparada com outros que nos apareceram. No entanto, este jovem passava, digamos, os fins de semana, sábados e domingos, a trabalhar numa hamburgueria e, além disso, tinha a função de gerir o pessoal durante esse fim de semana. Portanto, ou seja, com base nessas competências que ele tinha, de gestão de pessoas, de gestão, inclusivamente, de tempo, apesar de a nota académica ser uma nota que não lhe daria, assim, à partida, uma grande, ou pelo menos não nos dava, assim, uma grande ideia de que as suas competências técnicas ou o seu conhecimento fosse grande, mas o que é facto é que ele acabou por desempenhar perfeitamente a sua função e ter sido um bolseiro exemplar, de tal forma que foi imediatamente tratado pela empresa para onde foi. Portanto, muitas vezes temos que fazer este balanço. Claro que no caso dos jovens é mais fácil, porque se pergunta quais são, digamos, as áreas de interesse, como é que ocupa os seus tempos, etc. Mas tenho aqui um caso
em que realmente havia aqui um conciliar, por um lado, da necessidade de trabalhar para poder angariar financiamento para completar o seu curso e, por outro lado, acabar o curso. Muito obrigado por esse testemunho. Eu iria passar ao Dr. Luís Vidigal, mas ainda antes só dizer que há aqui também mais uma última pergunta e a ver se também conseguimos ainda nos últimos minutos colocar, por isso... Só em relação a esta relação diga. Das competências, eu há bocado falei na minha experiência de recrutamento e não falei de uma coisa importante, que de facto são as entrevistas, a análise curricular e a questão até dos testes de personalidade, porque nós fazíamos testes de personalidade aos concorrentes na altura, mas exatamente porque há um conjunto de coisas que não se vêem de facto só nos conhecimentos. Os conhecimentos é uma parte. E aí entramos de facto nas soft skills e é muito importante, eu digo muitas vezes aos jovens a forma como se faz um currículo, não é? Portanto, eu também com esta idade estou ainda envolvido em muitos projetos internacionais e quando concorro com outros, exatamente, sei que essas coisas são particularmente importantes e que as competências que as competências soft, e particularmente esse exemplo da pizzaria é um dos exemplos. Eu, por exemplo, muitas vezes eu já tenho escolhido pessoas, e estou a falar, eu há bocado não agradeci aqui de uma forma muito efusiva à Renata Henriques. A Renata foi uma pessoa que me ajudou muito neste estudo, e é uma pessoa, eu na altura admitia para a PDSI, na altura estava a presidir a PDSI, eu lembro-me de uma palavra que ela tinha no currículo, que era, gostava de fazer as coisas com paixão. Eu nunca mais me esqueço disso. Às vezes há pequenos detalhes nos currículos que nos fazem a diferença, quer dizer, muito, não quer dizer agora que toda a gente vai dizer que faz currículos com paixão, não, mas há pequenos detalhes, há pequenas subtilezas que nós conseguimos, e quem tem experiências, eu admiti e selecionei milhares de pessoas, portanto, ao longo da minha vida, não é? E devo dizer que essas subtilezas são absolutamente críticas. Ok, muito obrigado. Então, antes de terminarmos, e uma vez que já falámos aqui sobre a diferença do ensino normal, de ensino superior tradicional para ensino técnico que pudesse compensar este gap, falámos também nas diferenças entre aquilo que é o conhecimento e a competência. Falámos aqui também das dificuldades de contratação no setor público em relação ao privado. Falta-nos aqui falar um bocadinho que tem a ver com a forma de ensinar, com os modelos de ensino, com o perceber que, aqui uma pergunta feita pela professora Helena Monteiro, que pergunta se para melhorar as capacidades de análise, capacidade crítica, conceptualizar soluções e as problemáticas do processo de implementação, há necessidade de mudar a forma como os professores ensinam. Quais os impactos no contexto digital onde os alunos vivem? Não se aceitam os métodos de professores, o digital inibe a análise, reflexão e síntese. Portanto, esta questão mais do modelo de ensino, da forma como se isto depois enquadra, como é que aqui os nossos oradores veem esta questão? Se calhar posso dar alguns contributos a isso. Eu acho, em primeiro lugar, é preciso esclarecer alguns mitos que o digital tem trazido. E que são mitos bastante perigosos na minha perspectiva e que se têm manifestado ao nível do ensino, a vários níveis de ensino. O primeiro é esta ideia que não é preciso memorizar, porque está tudo na internet, está tudo em digital, e então memorizar é uma coisa que deixou de ser preciso, quando não pode ser mais longe da verdade. Para nós conseguirmos racionar sobre o que quer que seja, sobre algum domínio de conhecimento, nós temos que ter esse domínio de conhecimento na cabeça. E a forma de termos esse domínio de conhecimento na cabeça é termos pelo menos alguma capacidade de memorização. Mas hoje vivemos muito esta ideia de que não é preciso memorizar nada porque está tudo na internet, o conhecimento está todo lá e eu vou ao telemóvel, pego e chego lá. Mas isso é apenas conhecimento enciclopédico. E o que nos interessa não é conhecimento enciclopédico, é pegar nesse conhecimento, compreendê-lo e saber manipulá-lo para depois conseguir produzir novas soluções. O outro é que há mitos parecidos com este, que vêm de várias formas, que não é preciso calcular, não é preciso escrever
por exemplo. Não é preciso estruturar pensamento para conseguir escrever e para ter, por exemplo, alunos que consigam escrever mais de uma página ou 2 páginas e que se consiga ler e que aquilo seja qualquer coisa que faça sentido. Eu digo muitas vezes isto aos meus alunos, quer dizer, quem não sabe escrever não sabe pensar, é porque não consegue estruturar uma determinada solução. Isto pode parecer muito longe das competências digitais, mas está bem mais perto do que se calhar se pensa. Depois, por isso, uma questão é estes mitos, há depois, obviamente, um conjunto de elementos de motivação e de técnicas pedagógicas de motivação, e aí acho que, obviamente, há muita coisa que também se pode fazer, até porque uma das coisas que nós precisamos é de aumentar esta pool de estudantes e de pessoas com este nível de qualificação, e para isso, para aumentar, vamos ter que trazer mais gente para dentro deste sistema. E para isso nós sabemos que a questão da motivação sempre foi uma questão complicada, e há um conjunto de técnicas muito interessantes que depois envolvem alguns elementos digitais que podem ser aplicados, mais conhecido Project-Based Learning, uma sala de aula invertida, colocar alunos a dar aulas e a explicarem uns aos outros, ensinarem-se uns aos outros de forma controlada, estruturada, são algumas dessas técnicas de gamification que são utilizadas e são muito utilizadas em plataformas de ensino digital. Enfim, há um conjunto de práticas pedagógicas que acho que se podem e devem aplicar e fazem todo sentido, acabando com os mitos e pondo essas práticas a trabalhar naquilo que é realmente o desenvolvimento cognitivo. E depois vemos isso na prática, e já foi aqui dito algumas dessas, já se passou aqui por algumas dessas situações que depois validam isto. Quando, por exemplo, há bocadinho o Vasco Lagarto referiu as questões dos programas de requalificação, eu também conheço muitos, o Switch, o Postar em Ti, uma série desses programas, em que de repente as pessoas ficam surpreendidas, como é que um aluno de psicologia neste momento é o meu melhor programador da empresa? Como é que um aluno que veio de sociologia, porque são pessoas que desenvolveram essa capacidade de análise, pensamento crítico, e que depois, para fazer essa transição para algumas competências, porque uma competência é pura e simplesmente alguém conseguir executar uma tarefa de forma eficiente, e conseguem fazer essa transição de uma forma muito mais eficiente e analisar problemas muito mais complexos. A questão da biomédica, que foi referida pelo Tiago Barroso. A biomédica não tem nem de perto nem de longe a quantidade de matéria que tem um curso de engenharia informática, okay? nem muitos outros cursos. No entanto, estamos a falar de alunos que, e eu conheço alguns cursos de biomédica, que são expostos a este processo de pensar, de analisar um conjunto de variáveis complexas e de desenvolver modelos de raciocínio e de construção de soluções que depois os tornam melhores quando vão para o mercado de trabalho. Ou, para dar um último exemplo e para terminar, um pedido que recebemos muito recentemente da Deloitte, e que a Deloitte quer contratar doutorados. Até aí não é novidade. Precisamos de doutorados, pessoas altamente qualificadas e que sabem pensar. O que eu achei interessante, mas corrobora exatamente a minha ideia que tenho sobre este assunto, é que quando se perguntou à Deloitte em que áreas é que queriam, até porque era para áreas digitais, eles diziam, não interessa a área. Nós não queremos doutorados. E de que área é que são, é irrelevante. Nós queremos pessoas, porque já fizemos essa experiência, contratámos já 10 ou 12 doutorados que já contrataram neste momento, e são das pessoas mais produtivas que nós temos neste momento a pensar realmente processos complexos e elevados. Obviamente que estamos a falar também daquilo que é, e isto não foi muito abordado aqui, mas o tecido económico tem diferentes necessidades também de complexidade. Nem todas as empresas trabalham com o mesmo nível de processos e com o mesmo nível de necessidade deste tipo de capacidade de resolver problemas. É preciso depois também fazer essa diversidade, mas não tenho dúvidas nenhumas que para o país, e se queremos realmente fazer um progresso positivo nesta área, vamos ter que ser mais produtivos. Por isso, para sermos mais produtivos, nós temos que incorporar mais conhecimento, mais valor acrescentado, e só vamos conseguir fazer se tivermos pessoas com estas capacidades que vão muito além, têm as competências para executar essas tarefas concretas, mas têm que ir muito mais além disso. Isso tem que ser um sistema de ensino a funcionar como um todo. Muito obrigado por esta resposta muito completa. Não sei se algum dos oradores também gostava de dar aqui alguma intervenção sobre esta pergunta. Se não, e uma vez que até já ultrapassámos aqui um bocadinho o nosso tempo, eu daria por terminado a sessão, sendo que ainda temos aqui espaço para uma nota final de cada um dos oradores, para poderem aqui dar uma breve nota de alguns segundos para fecharmos então a sessão com a vossa também visão global do que aqui se passou. Se calhar mantenho aqui a ordem inicial, convidando primeiro o Dr. Luís Vidigal para fazer aqui só um breve
apanhado da sua visão sobre a sessão, depois passaria ao engenheiro Vasco Lagarde, ao Dr. Nuno Feixa Rodrigues e terminaríamos com o engenheiro Tiago Barroso. Bom, eu gostava de sublinhar, aliás não aprofundámos muito, mas a disponibilidade, e aqui eu julgo que a professora Helena Monteiro, portanto a Presidente atual da APDSI também concorda comigo. Portanto, a APDSI está muito disponível, de facto, para continuar, digamos, a aprofundar tudo isto, porque tudo isto foi um toque e foge, não é? E vimos que tem aqui algumas falhas, nomeadamente assimetrias relativamente aos alumni, falhas grandes relativamente à questão do ensino profissional, é aí um trabalho grande a fazer, e particularmente aquilo que eu chamo a pérola do bolo, a construção da tal plataforma. A plataforma é vital para que isto aconteça, e eu não sei como é que se vai fazer transformação digital no país sem termos uma plataforma a sério deste género, quer dizer, em que nós conseguimos ter informação sobre a situação do setor e as oportunidades de emprego, os percursos profissionais, as carreiras, os cargos, as categorias, portanto, para que qualquer pessoa que já esteja no IT ou não esteja no IT, porque até pode não estar no IT e perceber que afinal gostaria de ir e dizer eu quero ir por ali, e agora usando as linhas de metro que o Vasco há bocado referiu, não, eu tenho ali umas linhas onde eu quero entrar neste comboio, não é? Portanto, ver de facto, também ter gente especializada, e aí também um contributo das universidades que é importante, e os gabinetes de investigação, ver também quais são as competências atuais e as emergentes, ter sempre esse foco. Nós, por exemplo, a APDSI tem o grupo dos futuros. O grupo dos futuros é um grupo que está sempre a pensar, digamos, a muito longo prazo. É um grupo louco, é um grupo de loucos, não é? Mas é o grupo mais divertido da APDSI, não é? Aliás, publicámos um estudo que é no limiar da autodeterminação da inteligência artificial, portanto, já estão a ver o estilo de coisas em que nós nos metemos, nomeadamente envolvendo também ciências que não são apenas o IT, mas também as nanotecnologias, as biotecnologias, portanto, por aí fora, as chamadas NBIC, não é? Portanto, todas essas tecnologias que estão à volta, mas que hoje estão impregnadas do IT, portanto, ter essa visão do futuro, e temos que fazer isso a 20 e a 30 anos, temos que fazer esse trabalho, não é? E aí ajudar, e com as universidades, a ter programas adequados, mas não é só as universidades. Hoje, há bocado eu falei na questão daqueles 50 milhões de pessoas que passam todos os anos pelo o Slack Overview, portanto é um exemplo, mas há outros. No estudo são apresentadas várias plataformas, esta é a mais utilizada, não é? De autoestudo, não é? De autoaprendizagem. Os miúdos vão de facto ao YouTube quando querem resolver um problema, vão aqui e acolá, portanto há aqui os 4Ds que eu referi, que eu gostava de relembrar, portanto, a parte da didática, de facto, é a escola, não há dúvida, mas depois a aprendizagem social, portanto, o diálogo, a interação com outros, a participação em conferências e eventos como este que estamos aqui a ter, o descobrir por si próprio, nomeadamente em recursos digitais dos mais diversos, em blogs, em vídeos, em podcasts, por aí fora, mas também, e nomeadamente o fazer. No fazer, a aprendizagem por fazer, não é? Através da execução, que é fundamental nas empresas, não é? Portanto, esta capacidade, e eu insisto nestas duas palavras, continuidade e autonomia. As pessoas têm que estar disponíveis a aprender continuamente e de forma autónoma, mas se houver plataformas que ajudem as pessoas a fazê-lo, e esta plataforma é urgente para Portugal. Eu só conheço... aqui de forma autónoma, e para garantir aqui a continuidade do encerramento, eu queria só pedir isso para nós também não excedermos muito mais o tempo, e também ainda ouvir as notas finais dos outros três oradores, mas agradeço a intervenção, e teríamos aqui naturalmente pano para mangas, como se costuma dizer. Este é um tema muito interessante, mas a engenheira Vasco Lagarde também pedia a sua nota final para podermos então ouvir as suas últimas palavras.
Ok. Para já agradeço, digamos, a iniciativa da APDSI no sentido de divulgar o estudo, o trabalho que fez, mas para terminar penso que no fundo estamos a investir naquele recurso que é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, que são as pessoas, numa altura em que cada vez mais se diz que o futuro da economia assenta muito precisamente nesta questão da transformação digital e e basicamente de tudo aquilo que anda à volta do digital. E as pessoas aqui são fundamentais e o conhecimento é crucial. Dr. Nuno Feixa Rodrigues, por favor. E uma nota final também muito breve, apenas reforçar a aposta e o investimento e a valorização naquilo que é natural do ser humano, que é a curiosidade inata com a qual nascemos, valorizar e promover essa curiosidade, aprender, porque depois da curiosidade nós temos que aprender para fazer alguma coisa e a seguir construir. E ter este ciclo e alimentá-lo o mais possível, não tenho dúvidas que será um caminho para o sucesso pessoal e coletivo de Portugal. Obrigado. Engenheiro Tiago Barroso. Uma nota muito breve. Parabéns à APDSI por dar o mote a esta discussão deste tema, desta temática, que é muito alargada, muito vasta e fundamental, como dizia o Vasco Lagarto, se calhar para aquilo que é o desenvolvimento do país. Uma nota breve. Falamos de digital, ensino. Nós gostamos de ver o digital Neves como uma oportunidade para todos e partilhava convosco algumas sessões que fazemos de cursos de robótica, sessões de robótica com linguagem secretos na Fundação Évores para crianças de meios sociais desfavorecidos e aquilo que as crianças conseguem aprender nessas sessões e o entusiasmo com que estão ali e veem as coisas a funcionar com o seu trabalho, parece-me devia iluminar aquilo que pode ser o futuro também do digital para uma maior igualdade social e um mar de oportunidades para muitas pessoas. Muito obrigado, engenheiro Tiago Barroso, por esta última intervenção. Antes de fechar, eu gostava só de deixar aqui 2 ou 3 notas. Primeiro, agradecer a todos os oradores que se disponibilizaram para estar aqui presentes e que deram o seu contributo muito valioso a esta sessão, à apresentação do estudo e aos comentários sobre o mesmo e sobre a temática em geral. A todos os participantes, nós tivemos um conjunto de participantes muito vasto em termos de áreas e de setores, de empresas, de instituições públicas, da academia e, portanto, isto fez aqui uma lista de participantes muito interessante e que acho que daqui vai sair naturalmente ideias e pensamento para várias áreas deste ecossistema que nós estamos aqui a falar hoje. E por último, e o meu papel é de moderador, mas se me é permitido só dizer aqui uma última nota, eu prometi aos oradores que me ia controlar, porque o meu papel era de moderação e não de orador, mas só dizer que penso que ficou aqui hoje também explícito para todos, alguns de nós que se calhar já nos dedicamos mais a este tema também já o percebemos, que esta questão da diferença entre aquilo que chega ao mercado de trabalho e aquilo que o mercado de trabalho precisa não reside só nas empresas e nas universidades. Portanto, acho que muitos anos se passou a pensar que as universidades tinham que falar com as empresas com as universidades e que isto tinha que ser coordenado para que se pudesse chegar ao fim do percurso académico do ensino superior com exatamente aquilo que as empresas precisavam. E já vimos que não é só por aí e possivelmente se achássemos que era só isso e não íamos nunca conseguir ter a solução passa por um conjunto de questões muito mais diversificadas e que tem a ver com todos estes aspectos que falámos aqui, com o desenvolvimento das competências, para além do conhecimento, com a capacidade de aprendizagem ao longo da vida, com a disponibilização de ter autonomia para ser autocrítico e para ter a capaz de evoluir e de incutir isto também que o Dr. Nuno Feixa Rodrigues dizia, que é a curiosidade que depois gera conhecimento e depois de praticar esse conhecimento gera competência e isto deve ser algo que deve estar enraizado, não é? E, portanto, que deve ser desde que nascemos até que já cá não estamos. E, portanto, acho que essa é também uma chave e isto não reside só. E no mundo empresarial havia muita ideia de que era com as universidades com as empresas, e acho que estes estudos e aquilo que falámos aqui hoje também permite chegarmos a essa visão e é também uma das principais conclusões que eu tiro e não queria fechar a sessão sem também deixar essa pequena partilha convosco e agradecer a todos a participação, o facto de terem ficado até ao fim. Nós tivemos aqui praticamente todos os participantes que iniciaram a sessão também estão aqui no fecho, apesar de termos aqui excedido o nosso tempo. E dizer que a APDSI naturalmente está sempre disponível para estes debates, para este tipo de
de iniciativas e para dar continuidade, porque este é um estudo que merece continuidade, este é um tema que é determinante para o sucesso do nosso país e até do mundo, portanto estamos a viver esta transformação global e portanto acho que ficou aqui mais um passo e mais um contributo entre todos. Resta-me agradecer a presença de todos, foi para mim também uma honra poder moderar este evento e desejar uma boa noite e que estaremos cá daqui a 15 dias para o nosso próximo Meeton e contaremos naturalmente com a presença de todos e seguiremos depois também com os convites e com a nossa divulgação habitual. E então resta-me já boa noite a todos e obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite.